Amigos do nosso canal DIP Direito Público, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje. Onde eu estou falando para vocês sobre a nova lei de improbidade administrativa, ou a lei que veio trazer significativas mudanças na Lei 8.429 de 1992, porque ela não foi revogada. Então nós podemos dizer que a Lei 14.230, publicada no dia 26 de outubro de 2021, ela não é uma nova lei, é uma lei que trouxe uma reforma à lei já existente de número 8.429 de 92, que já trata da improbidade administrativa. Esta lei, como eu já disse, trouxe várias mudanças significativas. E você que atua nesse campo da improbidade administrativa, você que é estudioso do direito público, do direito administrativo, é importante que conheça essa nova lei da reforma da lei de improbidade administrativa. Então, a Lei 14.230, de 26 de outubro de 21, que está em vigor desde o dia 26 de outubro, é o foco, no momento, nesse campo do direito público. E para falar desta lei, nós temos primeiro que falar um pouco sobre o princípio administrativo sancionador, que prevê a possibilidade de retroagir a lei para beneficiar o acusado. Então, este princípio administrativo sancionador aplica-se à improbidade administrativa, com regra expressa na nova lei. Então, eu quero dizer o seguinte, que todas as regras da nova lei que vierem beneficiar a pessoa que está sendo acusada, que está sendo indiciada, que está sofrendo uma ação de improbidade na justiça, as regras novas que beneficiarem este agente público ou esse terceiro que esteja envolvido junto com o agente público, são retroativas às regras e aplicáveis de imediato. Já falei para vocês sobre vários assuntos dessa lei. E hoje eu trago um ponto desta lei muitíssimo importante, que trata da questão da prescrição. A prescrição que vai levar, com certeza, o arquivamento de milhares de ações que estão tramitando perante o judiciário brasileiro, quer ações propostas pelos entes públicos, quer ações propostas pelo Ministério Público. Porque até então, antes dessa Lei 14.230, os entes públicos também tinham legitimidade para propor ação de improbidade administrativa contra agente público. E hoje, com a nova lei, esta legitimidade ficou restrita somente ao Ministério Público. Então, foram excluídos os entes públicos como parte ativa para a propositura desse tipo de ação. Então, a prescrição é o assunto que eu vou tratar para vocês hoje. E nós precisamos entender o que vem a ser prescrição. A prescrição nada mais é do que a perda da pretensão punitiva do Estado. Em outras palavras, nós podemos dizer que o Estado, representado pelo Ministério Público, representado pelo Poder Judiciário, tem prazos a serem cumpridos sob pena de ocorrer a chamada prescrição. Ou seja, a lei dá ao Estado o poder de aplicar sanções aos agentes públicos, mas, ao mesmo tempo, cria prazos para que isso seja feito sob pena da ocorrência da prescrição. Isso para que não haja uma insegurança jurídica e para que isso não perdure muitos e muitos anos para se propor uma ação e para se resolver este litígio, tá certo? Então nós podemos dizer, repetindo, que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado, do Ministério Público,
ajuizar a ação, do juiz de decidir, pelo lapso de tempo, por um período de tempo que o Ministério Público ou o próprio Judiciário dispunha para poder aplicar essas penas. O Ministério Público para ajuizar a ação e o juiz, os magistrados, de um modo geral, para sentenciar os processos. Então, existe um prazo, ou seja, o Estado pode aplicar sanções, mas tem prazo para isso, sob pena de prescrição e o processo ser extinto e arquivado, tá certo? Na lei de improbidade administrativa, nós sabemos que nós temos algumas sanções que são aplicadas aos agentes públicos que cometerem atos ímprobos, previstas as sanções nos incisos de 1 a 3 do artigo 12 da Lei 8.429 de 1992, com as alterações que lhe foram trazidas pela nova Lei 14.230 de 2021. Muito bem. Quais são as sanções hoje que nós temos aí na Lei de Improbidade que podem ser aplicadas aos agentes públicos? Nós temos aquela de ressarcimento ao erário, que não chega a ser uma sanção, né? Aí é uma condenação mesmo, é uma penalidade, é uma pena imposta para que o agente público que se enriqueceu ilicitamente devolva aquilo ao erário, ao município, aos cofres da municipalidade, porque não é dele. Então existe essa penalidade que é o ressarcimento ao erário. E existe ainda a aplicação, além do ressarcimento, de outras sanções, como, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a aplicação de multa e ainda a proibição do agente público de poder contratar com o poder público. Então, essas sanções existem na lei. Muito bem. O que eu estou falando aqui são das sanções, porque nós temos que ver o seguinte, quando nós falamos em ressarcimento ao erário, nós podemos dizer que não existe prescrição fixada em lei para esse fim. Então, nós podemos dizer que o ressarcimento ao erário, a condenação ao ressarcimento ao erário, é imprescritível, não prescreve nunca, que é uma falha da lei, porque deveria haver um prazo, né? Senão o agente público hoje ocupa um cargo político, deixa o cargo, depois de 10 anos está respondendo ainda por uma ação de improbidade de ressarcimento de dinheiro ao erário ou seus sucessores e aí por diante. Isso não é justo, acho que a lei tem que fixar um prazo, como fixou para as sanções. Então nós temos o ressarcimento ao erário, que é imprescritível, mas para que o juiz possa suspender os direitos políticos de um agente público, declarar a perda do seu cargo que atualmente ele ocupa, aplicar-lhe multa e proibir-lhe de contratar com o poder público, aí sim, para essas sanções, existe o prazo prescricional, tá certo? É aquele velho ditado, o direito não socorre aqueles que dormem. Então, existe prazo para tudo. A exceção da devolução de numerário ao erário público. Então, o promotor de justiça, hoje, que é parte legítima para propor uma ação de improbidade, ele tem um prazo para isso. O juiz, para decidir esta ação, tem um prazo para isto, sob pena de se operar a chamada prescrição, sendo o processo julgado em relação ao mérito, ele é extinto e é arquivado, tá certo? Então vamos ver o que mudou então na prescrição. Na Lei 8.429, antes dessa reforma, antes da Lei 14.230 de 2021, o artigo 23 desta lei previa 3 momentos diferentes como prazos prescricionais. Vamos ver o que dizia a redação anterior, o que previa essa redação anterior do artigo 23 da Lei 8.429 de 1992. Diz o artigo 23 o seguinte: as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas, ou seja, o Ministério Público tem um prazo para propor essas ações. O agente público cometeu um ato ímprobo, hoje o Ministério Público tem um prazo para ajuizar uma ação
porque se passar deste prazo, nós podemos dizer que está prescrita a pretensão do Ministério Público de pedir a condenação deste agente político nas sanções que eu já acabei de dizer para vocês. Então nós temos, primeiro, um prazo de até 5 anos, que está previsto no inciso 1 do artigo 23, na regra nova, na lei que foi alterada, que diz o seguinte, o inciso 1, até 5 anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Então, o prefeito deixou o cargo, o promotor tem 5 anos para propor uma ação contra este prefeito, ainda baseado na lei anterior. Ou seja, todos os atos ímprobos cometidos por agentes políticos que estavam exercendo o cargo antes do dia 26 de outubro de 2021, o Ministério Público ainda tem o prazo de 5 anos para propor essas ações, tá? Contra aquele que ocupa cargo comissionado, contra aqueles que ocupam cargos públicos, cargos eletivos e aqueles servidores que ocupam função de confiança. A partir do momento que o prefeito deixa o cargo, a partir do momento que o servidor deixa o cargo de confiança ou para de exercer a função pública, conta-se o prazo de 5 anos, a partir daí, não a partir do fato, para se propor qualquer ação por algum ato cometido por essas pessoas no exercício desses cargos, tá certo? Muito bem, esse é o primeiro prazo de 5 anos. Depois vem o inciso 2, dentro do prazo prescricional previsto em leis específicas para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Nós falamos no inciso anterior de 5 anos para os cargos comissionados e para aqueles que exercem função gratificada. Agora, para aqueles servidores que ocupam cargo efetivo, o prazo prescricional é aquele que estiver previsto no seu estatuto como para aplicação da pena de demissão do serviço público. No seu estatuto vai lá ter um prazo para isso, né? Então é esse prazo que você deve observar para o servidor público. E até 5 anos também, no inciso 3, da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Então, se eu, por exemplo, uma entidade está prestando contas ao município de uma verba que ela recebeu do município, se houver alguma irregularidade ali, algum ato ímprobo, desvio de verba, por exemplo, praticado pelo dirigente daquela associação ou entidade, o município tem, a partir da data da apresentação desta prestação de contas, 5 anos para propor uma ação de improbidade contra esse cidadão. Eu digo município, na lei velha, mas ele não pode propor mais, somente o Ministério Público. Então o município comunica o Ministério Público propõe esta ação contra aquela pessoa que prestou contas ao município, mas que dentre os fatos lá observados tem fatos considerados ilegais que caracterizarem improbidade que o prestador de contas deverá responder por isso ou os diretores da própria entidade. Muito bem, isso é na redação anterior, vocês viram então que nós temos 3 momentos diferentes de prazos para prescrição. O que fez a lei atual, no mesmo artigo 23, mudando a sua redação, da Lei 8.429 de 1992. Muito bem, esta nova lei unificou esses prazos, ao invés de ter prazo de 5 anos, prazo para se observar o Estatuto do Servidor, prazo de 5 anos para prestação de contas, unificou esses prazos todos em 8 anos, tá certo? Então, a nova redação do artigo 23 da Lei 8.429, com a alteração que lhe foi introduzida pela nova lei, está assim redigida. A ação para aplicação das sanções prevista nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, no dia em que cessou a permanência. Então, agora, o legislador procurou simplificar. Cometeu-se um ato ímprobo, hoje, o Ministério Público tem 8 anos para propor essa ação. Eu digo hoje assim, depois do dia 26 de outubro, qualquer ato ímprobo praticado por agente público, o Ministério Público
que tinha um prazo de 5 anos, de forma diferente na lei anterior, tem agora 8 anos a partir da ocorrência daquele fato ou da cessação daquela situação que estava permanente. Então, este prazo mudou para 8 anos. Fatos ocorridos anteriormente a 26 de outubro, continua o prazo de 5 anos, naquelas hipóteses que eu já acabei de dizer para vocês. A partir de 26 de outubro, o prazo para o Ministério Público passou a ser de 8 anos, tá certo? Muito bem, nesse caso não retroage, tá certo? Não retroage por quê? Essa regra não vai retroagir porque ela prejudica o acusado. E a improbidade, dentro do princípio administrativo sancionador, só vai retroagir as regras novas, da lei nova, quando for benéfica ao acusado, ao réu, ao investigado, ao indiciado. Caso contrário, não se aplica. É o que ocorre na legislação penal, não é isso? O crime, a nova lei criminal, só retroage para beneficiar o réu, conforme nós temos previsão na própria Constituição Federal. Muito bem. Então, como nós temos agora um prazo de 8 anos comum, surgiu também uma nova regra para a prescrição, nós chamamos prescrição intercorrente, tá certo? Ou seja, aquela prescrição que ocorre após o ajuizamento da ação pelo Ministério Público. Então, presume-se que o Ministério Público, por exemplo, numa determinada situação, ajuizou a sua ação no prazo de 8 anos. A partir daí, surgem novos prazos prescricionais na chamada prescrição intercorrente. É o que prevê o parágrafo 4º do artigo 23, introduzido pela nova lei, na Lei 8.429 de 92. O parágrafo 4º do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, com a sua nova versão, com o seu novo formato, prevê o seguinte: o prazo da prescrição referido no caput do artigo 23, de 8 anos a partir do fato, não é isso? Interrompe-se, agora aqui a lei fala interrupção deste prazo. Então, o prazo de prescrição referido no caput, que é o prazo de 8 anos a partir do fato, interrompe-se, ou seja, o que é a interrupção do prazo? Ele é zerado, zera aquele prazo de 8 anos para começar a contar de novo. Então, veja o seguinte: o prazo de 8 anos interrompe-se e começa depois a recontar novamente em outra oportunidade, quando, primeira hipótese que traz a lei, pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Então, ajuizada a ação de improbidade administrativa, esse prazo é zerado, tá? O promotor protocolou a ação hoje, este prazo de 8 anos é zerado e recomeça a contagem novamente, da forma que eu vou explicar e pelo prazo que eu vou explicar para vocês. Então, existe a interrupção da contagem do prazo pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa, a primeira hipótese. Segunda hipótese, do inciso 2, pela publicação da sentença condenatória. Hipótese 3, do inciso 3, pela publicação de decisão ou acórdão do Tribunal de Justiça ou do TRF, Tribunal Regional Federal, que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. Quarta hipótese, inciso 4, do parágrafo 4º do artigo 23, pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que confirme decisão condenatória ou que reforme acordo de improcedente. Quinta posição, do inciso 5º e última, pela publicação da decisão ou acordo do Supremo Tribunal Federal, que confirma acordo condenatório ou que reforma acordo de improcedência, tá certo? Muito bem, aqui agora vem a novidade, no parágrafo 5º do artigo 23. Então, nós vimos que o prazo prescricional é de 8 anos, ajuizada a ação, esse prazo interrompe, e nas outras fases processuais, como a sentença do Tribunal de Justiça, a decisão do STJ, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, como que ocorre isso? Por exemplo, ajuizada uma ação em primeiro grau, em primeira instância, de improbidade pelo Ministério Público contra um agente público.
Como que fica essa prescrição que foi interrompida e que vai começar a contar de novo a partir do ajuizamento? Este prazo, que era de 8 anos, ele é reduzido pela metade. Ou seja, a prescrição dali para frente prescreve em 4 anos. Então não é 8 mais, 8 é para o promotor propor ação. Proposta a ação, começa um novo prazo prescricional pela metade, que é de 4 anos. Ou seja, ajuizada a ação, né? Tem, por exemplo, uma ação ajuizada, vamos supor, dia 10 de janeiro, agora, esse mês, vamos supor, dia 20 de junho de 2021, não deste mês, 20 de junho de 2021. Ela foi ajuizada dia 20 de junho de 2021, num prazo de 4 anos tem que ser proferida a sentença pelo juiz de primeira instância. Se não for proferida, estaremos diante da prescrição. Chamamos de prescrição intercorrente, aquela que ocorre no curso do processo. Ajuizada a ação, se o juiz não decidir em 4 anos, está verificada a prescrição, que pode ser declarada pelo juiz ex officio ou por requerimento da parte. Então veja o seguinte, a primeira hipótese, ajuizou a ação, interrompeu o prazo, começa a contar de novo. Prazo de mais 4 anos. Não foi analisada ou julgada a ação, o prazo está prescrito, o direito de punir do Estado. O processo será extinto e arquivado. Mas suponhamos que foi sentenciada no prazo de 4 anos, o juiz deu a sentença, do ajuizamento até mais 4 anos, ele deu uma sentença. Houve recurso, o recurso foi para o Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça, com aquela sentença condenatória, interrompe-se novamente o prazo, começa a correr mais 4 anos. Se nesse período de 4 anos o Tribunal de Justiça ou o TRF não julgar este processo em 4 anos, também estará prescrita a pretensão punitiva do Estado. Suponhamos que o Tribunal de Justiça também cumpriu o prazo correto. Foi um recurso para o STJ, foi um recurso extraordinário para o STF, da mesma forma, a partir do acórdão do TRF, a partir do acórdão do Tribunal de Justiça, tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal também dispõe de um prazo de 4 anos para julgar esses feitos sob pena de prescrição, tá certo? Então, temos que observar este prazo. Agora, a pergunta que se faz e que está deixando todo mundo maluco, pelo menos os operadores de direito, é a seguinte: como fazer com as ações que estão em curso, ajuizadas pelo município, que até então podia ajuizar, tinha legitimidade para isso, ou pelo Ministério Público? Como que se faz com esse prazo? A prescrição intercorrente, ela é aplicada nesses casos? No meu modo de entender, sim. Sim, porque a lei prevê a retroatividade das regras benéficas ao acusado, ao réu. Então, eu acho que cabe a cada um de nós, operadores do direito, peticionar nestes processos onde os nossos clientes estão envolvidos, pedindo ao juiz, se for o caso, se tiver ultrapassado esse prazo. Se eu estou, por exemplo, eu tenho caso no escritório de processo de improbidade administrativa do ano de 2011, que não existe nem sentença de primeiro grau. Nós estamos peticionando, pedindo o reconhecimento da prescrição e o julgamento do feito com o seu arquivamento. Se você fez um recurso de apelação, está mais de 4 anos no tribunal, não resolveu, é hora de peticionar. Da mesma forma perante o STJ, perante o Supremo Tribunal Federal. Então, deve ser feito esse pedido. A forma como isso vai ser aceito pelo Judiciário, nós não temos ainda nenhum precedente, a lei é recentíssima. Mas, como a lei traz a previsão de retroagir, esta prescrição, no meu modo de ver, retroage sim e vai mandar para o arquivo milhares de processos deste Brasil afora. É bom, é ruim, não sei. A questão é que é a lei. E se é lei, nós temos que cumprir. Se o Congresso Nacional entendeu que assim deve ser feito, assim deve ser cumprido. Pelos magistrados,
pelo próprio Ministério Público, que deveria já antecipar e pedir o reconhecimento dessas prescrições e tirar dessa fila de processos conclusos para juiz, conclusos para sentença, que fosse direto para o arquivo. Este seria o caminho correto. Agora, existe uma outra pergunta que se faz. E se porventura, quando foi publicada a lei, o meu caso já havia sido julgado e transitou em julgado a decisão? Ou seja, casos já julgados e que transitou, casos já julgados e que já houve o trânsito em julgado da decisão final condenatória. Como fazer? Como agir? A princípio, nós temos um remédio jurídico. Nós temos uma situação nova, nós temos uma lei nova que na época não havia. Então, eu acho que nós temos que propor as chamadas ações rescisórias no prazo que eu tenho de 2 anos após a publicação da sentença condenatória definitiva. Pedindo ao judiciário que seja rescindida aquela decisão que transitou em julgado, aplicando-se a lei nova, porque ela é mais benéfica ao acusado. E isso existe dispositivos na nova lei autorizando que se faça isso. Contudo, nós acreditamos que vários agentes públicos não serão sancionados, não terão mais penalidades se enquadrarem numa dessas situações. E, volto a dizer, houve uma mexida nessa lei neste ponto, enfraqueceu um pouco o Ministério Público, eu acho que sim. Mas o Ministério Público também tem culpa no cartório. Por quê? Porque muitas ações foram ajuizadas pelo Ministério Público de forma precipitada, de forma temerária, causando vários transtornos aos agentes públicos, que muitas das vezes, ao interpretar a lei de uma forma, aplicou e contrariou o entendimento do Ministério Público, está sendo acionado por uma ação de improbidade administrativa, que é um absurdo, que nós sempre já falamos nos nossos vídeos. A ação de improbidade é para o administrador desonesto, é para aquele que se enriquece ilicitamente à custa do erário, é aquele que de forma dolosa pratica um prejuízo ao erário para favorecer um terceiro, um eleitor seu, um amigo. Este sim deve ser punido. Agora, aqueles que no exercício das suas atribuições, agindo de boa fé, às vezes comete alguma irregularidade, isso jamais pode ser considerado, como até então vinha sendo considerado por alguns promotores de justiça, como improbidade administrativa, enchendo o judiciário de processos, enchendo os juízes de serviço para sentenciar essas ações, mesmo julgando improcedente, deixando de lado outras ações importantes que poderiam estar sendo apreciadas por esses magistrados. Então, esta é a nova situação que eu trago para vocês nesse dia de hoje, nesse vídeo, nesse conteúdo. Você que está me assistindo pela primeira vez, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like aí na tela, o seu joinha, deixe o seu comentário. E você que já está inscrito conosco, já faz parte desse nosso grupo forte, os meus agradecimentos por você acompanhar os nossos vídeos, que são remetidos a vocês, para aqueles que não têm o YouTube, pelo WhatsApp, todas as terças-feiras. Nós publicamos nossos vídeos todas as terças-feiras. Espero contar com vocês nos meus próximos vídeos. Peço a você, se gostou deste conteúdo de hoje sobre prescrição, envie a seus amigos, compartilhe, vamos crescer e vamos trocar ideias sobre esse tema importante que está em foco no momento no direito público brasileiro. Até a próxima, se Deus quiser.